tempo seus filhos têm ficado por dia em frente às telas? Será que esse tempo tem sido saudável ou prejudicial? É sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio de hoje do nosso programa Educando em Cristo. Vamos refletir um pouco sobre esse assunto. Os primeiros 1000 dias de vida são importantes para o desenvolvimento cerebral e mental de qualquer criança, assim como os primeiros anos de vida, a idade escolar, durante toda a fase da adolescência. São diferentes estruturas e regiões cerebrais que amadurecem. E não é só a nutrição, a alimentação, mas todos os outros circuitos sensoriais são importantes, como o prazer, o apego, os estímulos do tato, do aconchego, visuais, que é a luz, o som, o olfato, vai modelando a arquitetura e a função cerebral. Da mesma forma, o olhar, a presença da mãe, do pai, é vital, é instintivo, como essa fonte natural de estímulos e cuidados que a criança precisa. E tudo isso tem sido privado dos nossos filhos, substituídos por algo muito atraente, mas também perigoso, traiçoeiro, que são as telas e a tecnologia. Por isso, hoje nós vamos falar 5 motivos pelos quais nós precisamos reduzir o tempo de acesso dos nossos filhos às telas. O primeiro motivo é a distração passiva. As crianças em idades cada vez mais precoces têm tido acesso a equipamentos, de telefones, smartphone, notebook, além dos que são usados pelos pais, irmãos, família, em casa, escola, ou até mesmo tantos outros lugares, restaurante hoje tem, médico, ônibus, carro. Sempre o objetivo é fazer com que a criança fique quietinha. Isso é denominado distração passiva. Desde bebê, o uso dos smartphones celulares que a mãe usa é repassado para o bebê manusear, como se fosse um brinquedo para distrair a atenção dele. Você já ouviu a expressão que as telas são a nova chupeta do bebê? Pois é, essa tem sido a realidade de muitas crianças. Mas nada substitui o contato, o apego, o afeto humano, o olhar, o sorriso, a expressão facial, a voz da mãe, do pai, a supervisão constante, para dar segurança, para dar limite aos filhos, os cuidados que são importantes na primeira infância. Você pensa que os vídeos cheios de cores, imagens, movimentos acelerados são educativos? Muito cuidado, porque mesmo apresentando conteúdos que parecem ser relevantes, o acesso dos estímulos é prejudicial, afeta o desenvolvimento da criança. O segundo motivo é o ócio programado. As informações são rápidas, cada vez mais curtas, cada vez mais apelativas. Nós vemos hoje no comportamento dos jovens uma certa repulsa por fazer qualquer coisa que gere esforço. É o resultado de uma geração criada por telas. Por que eu vou me esforçar se eu posso ficar aqui sentado? Receber tudo mastigado, é o pensamento deles. As telas criaram uma armadilha para o próprio cérebro, que faz com que a pessoa sinta o prazer, os mecanismos de recompensa, tudo por meio virtual. Vamos entender melhor sobre isso no próximo ponto, que é o terceiro motivo, o tecnoestresse. O tempo de maturação do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções cognitivas, executivas, controla os impulsos, o julgamento, resolução de problemas, atenção, memória, tomada de decisões, ou seja, uma maturidade, ela não acontece ao mesmo tempo do que o sistema límbico, que é estimulado pelas emoções, o afeto e o prazer. As telas afetam exatamente esse sistema límbico. Esse descompasso que tem entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, ele é intensificado no período da puberdade, entre 10 e 12 anos, até a vida adulta da pessoa. E aí a gente vê o comportamento típico dos adolescentes, que são muito curiosos, impulsivos, mas também gostam de se arriscar os próprios limites. Até quando participam de jogos de videogame, desafio virtual, faz selfie em lugar perigoso. E o uso da internet, o que ele traz? Gratificações significativas, por exemplo, pontos, likes, que vão recebendo por esses comportamentos nos jogos, nas redes, e vai perpassando os mecanismos de recompensa
recompensa e produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Muitos comportamentos vão se tornando impulsivos, automáticos, e vai aliviando episódios de tédio, estresse e depressão. Então, algo que começou como uma distração na tela, uma simples experimentação de um objeto, né, de consumo, um jogo de videogame, vai sendo estimulado e passa a ser uma solução rápida para desaparecer sentimentos perturbadores, emoções difíceis com as quais as crianças e adolescentes ainda não aprenderam a lidar. A dependência dos jogos, inclusive com teor violento, né, mas que trazem desafios e recompensas, impede que enfrente os problemas que contribuíram com esse estresse tóxico e a liberação do cortisol. Vai criando um círculo vicioso de ansiedade, de depressão. O tecnoestresse se torna ainda mais problemático porque ele vai gerando perda da empatia, irritabilidade, agressividade, altera o comportamento, relacionamento com a família, transtornos de aprendizado escolar e diversas outras doenças. Outro aspecto é o sono. O brilho das telas, devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas, contribui para o bloqueio da melatonina e vai cada vez mais sendo difícil dormir, manter uma boa qualidade de sono à noite, na fase do sono profundo. Aumenta pesadelos, terrores noturnos. E quando a pessoa acorda, aumenta a sonolência diurna, problemas de memória e concentração durante o aprendizado, diminui o rendimento escolar, associação com os sintomas, né, de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso por uma falta de sono, uma boa noite de sono que é interrompido por conta do acesso às telas. Outro motivo é a perda da noção da realidade. O desenvolvimento cerebral mental é bastante dinâmico, complexo. Ele vai perpassando emoções, reações de medo, né, causadoras de ansiedade, depressão, sempre vendo a realidade do que está acontecendo no contexto familiar, social daquele momento. E as influências e os vários vácuos afetivos que vão acontecendo com a pessoa vai trazendo um poder de atração e disseminação de conteúdo nas telas. Acontece porque muitas vezes é o ambiente dos jogos, redes sociais, online. Às vezes é o único meio onde as crianças, adolescentes, até muitos adultos conseguem encontrar amigos de imediato. Já que por vários motivos, né, alguns preferem ter esses amigos virtuais, vão se isolando cada vez mais e vão perdendo a noção de realidade. A realidade é essa: crianças, jovens, adolescentes e até agora gerações de adultos que não sabem lidar socialmente, não sabem ter relações, crianças que precisam ficar grudadas no celular para ser bem comportados, crianças que até em missas, ao invés de participar da Santa Missa, ficam nas telas, nos celulares. Crianças que não têm mais relações com os outros, que sentam em uma mesa e a brincadeira deles é jogar, brincar, assistir vídeos. Isso está tirando de nós a noção da realidade, da fraternidade. Você que vive em comunidade ou que vive em uma vida paroquial, que tem familiares, uma vida familiar, nós precisamos trazer de volta os nossos filhos à realidade, trazer de volta os nossos filhos às interações e sociais. Nós precisamos trazer os nossos filhos de volta para nós. Muitas vezes a voz das telas tem sido mais alta do que a nossa voz. Muitas vezes a atenção deles tem sido para as redes sociais e não tem sido para nós, pais. Precisamos estar atentos, mudar enquanto há tempo, colocar limites, impor regras, fazer com que os nossos filhos se voltem para nós, que nós sejamos a maior voz na educação e na realidade deles, e não as telas, e não os vídeos, e não os influencers, e não os blogueiros. Nós precisamos trazer os nossos filhos de volta para nós. É um apelo que nós fazemos, porque se nós perdermos os nossos filhos para as telas, nós provavelmente o perderemos para a vida eterna.
nós precisamos trazê-los de volta. Nós precisamos estudar, nos informar cada vez mais para que a gente não caia nessas armadilhas. Nós não percamos os nossos filhos. Vamos juntos caminhar para uma vida mais saudável, uma vida com menos telas, uma vida com mais vida para os nossos filhos e para as nossas famílias. Se esse vídeo trouxe para você algo que agregue na sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, amigos, familiares, outros pais, educadores, e ajudar a nossa comunidade a alcançar cada vez mais pessoas por meio da evangelização. Convido também que você possa contribuir com a nossa comunidade. Nós vamos deixar aqui as nossas contas, nós estendemos a nossa mão, porque precisamos de você, precisamos da tua ajuda, precisamos da providência que vem por meio dos irmãos. Deus abençoe você, eu espero você na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.